Olá, bem-vindos ao canal Oração História e hoje nós vamos continuar falando sobre os sonhos proféticos. E essa série servirá para a gente aprender, identificar quando Deus fala conosco, tá? Por meio dos sonhos, ok? Então, eu creio que Deus fala por meio dos sonhos, porque a palavra dele, né, nos traz isso como exemplo. No vídeo da parte 1, não sei se você assistiu, eu indico que você assista o último vídeo. Eu falei sobre o sonho de dois personagens de Gênesis, do copeiro e do padeiro. E lá nós encontramos, sim, elementos básicos, características básicas, né, para nós identificarmos se aquele sonho é ou não profético. E hoje nós vamos fazer a parte 2 desse vídeo para analisar de forma bem simples o sonho do rei. Sim, o sonho do rei do Egito. Então vamos comigo, abra sua Bíblia, se você tiver sua Bíblia aí pertinho de você. Desculpa pela voz, porque eu sempre gravo cedinho, tá? Porque é o horário que eu posso, ok? Opa! Tomar aqui essa água. Então vamos lá. Desculpa, vamos lá. Gênesis 41. Acompanhe comigo na leitura do Senhor, que diz assim, ó. Tô indo aqui com a minha Bíblia, linguagem de hoje, tá? Então diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 41. Eu vou fazer a leitura, querido, do sonho do rei, para que a gente possa entender, né, um pouquinho da narrativa. Então, 2 anos se passaram. Um dia o rei do Egito sonhou que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. Logo em seguida, saíram do rio outras 7 vacas, feias e magras, que foram ficar perto das primeiras vacas na beira do rio. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Aí o rei acordou, mas tornou a dormir e teve outro sonho. Desta vez ele viu 7 espigas de trigo que saíam de um mesmo pé. Elas eram boas e cheias de grãos. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. E elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. O rei acordou. Tinha sido um sonho. De manhã ele estava muito preocupado e por isso mandou chamar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito. O rei contou os seus sonhos, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar a explicação. Ok? Então vamos parar aqui um pouquinho, né, para a gente começar a analisar. Então, o sonho profético do rei, né, foram em 2 etapas, aconteceu em 2 etapas. Primeiro ele teve um sonho ali, sonhou com os animais, né, acordou daquele sonho e depois ele, né, normalmente como a gente faz, né? Cara, acho que eu tô, né? Que sonho é esse que estou tendo? Voltou o quê? A dormir. Quando ele volta a dormir, o sonho vem novamente, mas agora com outras figuras, outras imagens. Né? Nesse caso aí, com as espigas, né, de trigo. E aí o que acontece? Eu queria lembrar você que tanto
no vídeo anterior como agora, nós temos pessoas distintas, que não são do núcleo, vamos dizer assim, dos israelitas, dos hebreus, né? São personalidades do Egito. Então, todos nós podemos ter sim uma hora, sendo cristão ou não, um sonho que venha nos despertar para alguma coisa. A diferença desse sonho profético, tanto do primeiro, que nós falamos no ensino anterior, como nesse agora, é que o Espírito de Deus, que é muito importante, o Espírito de Deus estava sobre uma pessoa, que era José. Ele é que tinha o Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria. Então, todos nós, o que isso significa? Todos nós podemos ter sonho, mas nem todos podem ser ou interpretados, ou interpretar sonhos, ou ter esse dom de Deus de identificar os elementos ali presentes no sonho, tá? Então, vamos seguindo aqui. Então, a gente observou aí que eles, né, deles receberam sonho, mas não tiveram dom de fazer ali a revelação. Depois, nós temos um outro tópico que eu quero falar com vocês. O sonho do sonho do faraó, os sonhos proféticos em si, eles têm um propósito. Todos eles têm um propósito. E o sonho do faraó teve um propósito, tá? Então, vamos lá. Então, a gente observa o quê? Que ninguém conseguiu trazer a revelação, nem mesmo os adivinhos, né? Que eram aquelas pessoas, vamos dizer assim, espirituais ali no Egito, junto do faraó. O que aconteceu nesse período? Chegou, né, do verso 10 até o verso 14, nós temos aí o confessar do copeiro ao rei. O copeiro narra a história dele para o faraó, contando que conhece alguém que tem esse dom de revelação, o dom da palavra de sabedoria, que é José. E aí o que faz? O rei solicita a presença de José. E José, querido, uma característica primordial daquele que serve a Deus é o temor de Deus e reconhecer a soberania de Deus nas coisas. Lá no verso 16, José fala assim: "Isso não depende de mim", respondeu José. "É Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor, ó rei." Então a gente vê aqui que José foi humilde para isso também. Também havia humildade e simplicidade de José, né? Esse dom não depende de mim. Quem pode revelar as coisas é Deus, né? Quem pode curar, quem pode libertar é Deus, né? E quem pode trazer a revelação das coisas desse sonho para o rei não sou eu. O poder não está sobre mim. Ou melhor, não sou eu quem tem o poder. É Deus quem tem o poder. E é Deus quem dá o poder à sabedoria. Então, nós vemos aí que José, ele faz... Aí o rei conta, né? Conta novamente o sonho, como que aconteceu. E o rei faz a narrativa novamente do sonho, de como que aconteceu e tudo. E José diz o quê? Olha, rei, os dois sonhos querem dizer a mesma coisa. É o mesmo recado de Deus, tá? Então, ele começa a trazer a interpretação desse sonho. Então, ele diz aqui um trecho que eu achei interessante, que
Deus mostrou ao Senhor, ó rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. Depois virão 7 anos de fome, e a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito. A repetição do sonho quer dizer o que Deus resolveu fazer isso, vai fazer logo. Ou seja, o primeiro sonho das vacas bonitas e gordas representa o que? Um tempo de bonança, um tempo de fartura. O outro sonho das espigas secas e queimadas pelo deserto significa o quê? Um tempo de escassez, de falta de alimento. Então, 7 anos de fartura, 7 anos de falta de alimento. E aí, eu acho interessante quando José fala que a repetição do sonho, um em cima do outro, quer dizer o quê? Que Deus vai fazer logo, que Deus tem pressa, né, de que isso aconteça. E aí, é tão perfeito o espírito de sabedoria de José que logo à frente ele dá uma solução para o rei. Deus é lindo, né? Então, querido, essa é a característica do sonho profético. Ele vem, né, cheio de simbologia, nos preocupa, sim, nos traz uma mensagem ali escondida, tá? Mas o sonho também, né, pode trazer, no caso, sempre vem, né, com o livramento, com o resultado, com a solução. Assim como José fala aqui, né? Olha o que José falou aqui. Ele fez a revelação do sonho, mas como o espírito de sabedoria estava sobre José, ele foi logo dando a solução. Então é diferente, querido. Quem tem o Espírito Santo de Deus é diferente. Então, José continuou: portanto, será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente, sábio e ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a quinta parte de todas as colheitas durante os 7 anos em que elas forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome. Então, além da interpretação, né, José fez a parte dele. Olha, vai acontecer 7 anos de bonança e 7 anos de escassez. Mas não, ele não ficou quieto, porque o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. E aí ele já entregou o quê? A solução. Faça isso, rei, que aí vai dar certo e vai suprir, né, o país durante o período de falta, né, de provisão. E aí o que aconteceu, gente? O rei não pensou o quê? 2 vezes, né? Olha, o rei falou: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Tá? Então, o que a gente aprende aqui, queridos? Vamos lá? Então, quando nós olhamos para a característica de um sonho profético, vamos relembrar, traz preocupação, traz um alerta, a gente acorda preocupado, né, com aquilo que a gente teve, tá? Há simbologias ali a serem reveladas, como foi o sonho do faraó, né? Isso faz com que a gente faça o quê, querido? Tome uma atitude, orar para buscar a interpretação, discernimento sobre a mensagem, né? José estava sobre ele. Pode acontecer, né, que a gente, se você tiver o Espírito Santo de Deus, você vai compreender aquilo de forma rápida. Se não, é importante você orar, buscar o Espírito Santo ou até mesmo conversar com alguém que possa ajudar você em oração, na busca da interpretação do sonho, ok? Para que você não fique aflito. Mas o interessante é que você tome uma atitude. Por quê? Os sonhos, quando ele vem pra gente, é para conserto e é para livramento, né? Ou juízo, igual aconteceu no vídeo anterior, né? Que foi para juízo
e o outro para livramento. Mas normalmente quando a gente tem um sonho pessoal, né, é para conserto, é para que a gente reveja aquilo que está errado em nós e tomemos uma atitude para consertar, ok? Todo sonho tem um propósito, tá, querido? Todo sonho tem um propósito. No caso do rei, né, o propósito do sonho do rei ali foi para que ele se preparasse para o tempo de bonança e para o tempo de escassez. Então, os sonhos de Deus, eles têm propósitos. Deus, ele cuida da gente. E quando ele nos ama, quando ele quer, tem interesse de salvar a nossa vida, a nossa família, ele nos alerta antes. Olha, vai acontecer isso. Olha, tem algo de ruim ali para vir, né? Ou tem algo de bom para acontecer. Deus também nos fala por meio dos sonhos coisas boas, tá? Então, ele igual ele fez com o rei, ele mostrou o período de bonança, de bondade. Ó, são 7 anos de grande fartura, né? E o rei soube aproveitar esse período. Então, para finalizar aqui, junto com você, o sonho profético, ele vai acontecer, ele vai se concretizar, né? Vai realizar. E ali aconteceu, né? Então a gente vê ali o tempo, Daiane, onde está o tempo aí de Deus? Ora, a representação do tempo está nas espigas, né? 7 espigas ali, 7 anos, 7 vacas gordas, 7 anos também. Olha aí como é que Deus mostra o tempo aí em relação figurativo, né, dentro dos sonhos. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a estar discernindo muitas vezes os sonhos que você tem. Cuidado, querido, em relação saiba a diferença entre um sonho, muitas vezes, e um pesadelo, né? O pesadelo muitas vezes vem de uma insônia, né? Muitas vezes de um mal-estar que você teve, de uma alimentação, né, que não caiu muito bem. Então, cuidado para você não misturar as coisas, não ficar aí preocupado e ansioso, triste por alguma coisa, tá? Então, saiba interpretar, encontre esses elementos, né, no sonho que você teve, tá bom? Se você encontrar esses elementos, aí sim, você pode, né, ter certeza que ele sim é um sonho profético, ok? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte o canal, se inscreve, compartilha esse vídeo com outras pessoas para que notícias falsas não fiquem aí se espalhando a todo tempo, tá? Compartilhe esse vídeo com pessoas que muitas vezes ficam assustadas em relação a sonhos, visões, tá? Então compartilha para que a pessoa saiba identificar as características de um sonho profético, ok? Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!